Eu sou o Matheus, sou um dos integrantes do grupo da MedSave, que é composto justamente pelo Clayton e pelo Pedro. Vou estar aqui fazendo uma demonstração sobre os nossos testes de automações que a gente fez aqui no Insomnia. Foi necessário a gente fazer essa adaptação nos testes, pois a gente não possui um aplicativo web, no caso o nosso aplicativo é mobile, e ali os testes ele pediam fazer os testes pelo Selenium. E a gente então acabou optando por utilizar aqui testes no Insomnia e a gente testou alguns endpoints aqui. Eu trouxe tantos casos de sucesso quanto casos de erros. E eu vou estar passando individualmente por cada um e vamos começar a demonstração. Bem, primeiro endpoint, que é importante, antes de testar os endpoints, é importante ressaltar, é que a nossa API atualmente, que eu vou estar testando aqui, ela está local, porque a nossa API que está na nuvem da Azure, ela já está hospedada, porém, ela existe uma limitação diária de 60 minutos, então a gente ainda vai precisar fazer uma adaptação ali na criação do deploy dela para ter esse ajuste dela poder funcionar o tempo todo. Então, por enquanto, a gente está fazendo os testes utilizando a API local. O primeiro endpoint que a gente vai estar precisando testar vai ser o endpoint de login. No caso, eu vou começar pelo caso de sucesso. O endpoint de login é importante ele ser o primeiro a ser executado por causa do token que ele gera. Esse token é o token de autenticação, que se a gente não tiver esse token, não passar esse token aqui, a gente não consegue testar o endpoint. Então ele vai dar um erro 403 de for Biden e a gente não consegue ter acesso. Então aqui eu já deixei um JSON selecionado, um JSON preenchido. A gente vai ter aqui um out. O script, a gente deixou um after response, já deixei aqui um script pronto também para a gente estar testando nosso caso de teste. Então, quando eu executar isso aqui, ele vai gerar aqui para mim um token. Esse token já vou deixar copiado aqui, que a gente vai estar utilizando ali depois. Eu deixei três casos de testes aqui no script after response, ou seja, depois que ele responder, depois que ele fizer ali a interpretação. Então, eu deixei aqui que o login deve retornar como status 200. Tem um corpo de JSON e também tem um token JWT, né, que é o token de autenticação. Aproveitando ainda a parte de login, eu deixei um caso de falta de e-mail e senha errados. Então, a gente não consegue estar logando e ele vai retornar um erro aqui. Eu deixei ele para. O adequado seria, né, ele retornar um dos erros 400 aqui. Porém, a nossa API, ela tá com uma adaptação ali, então ela tá retornando o erro 500, por isso que ela tá um erro Eternal Server Error. A gente está testando ela local, então esse erro também já foi ajustado quando ela foi subida para a nuvem. Porém, eu não tô com essa versão local aqui. A gente não tá rodando a versão ajustada. Mas está funcionando aqui, tudo certinho, não temos nenhum problema. Tanto que se eu remover esse erro aqui, vamos atualizar aqui e rodar, ele dá falha no login, justamente por não tá, o erro 500 não ser um dos critérios de aceite. Então, eu tô deixando ele aqui, a gente tá deixando ele aqui para a gente poder ter né, passar certinho aqui no nosso teste de validação. Bem, vamos ali para o cadastro de medicamentos. Então, aqui no cadastro de medicamentos, também já deixei tudo preenchido. A gente vai estar cadastrando aqui um endpoint de medicamento. Então, por exemplo, esse pode ser o nosso medicamento. Agora, só para a gente facilitar, vai ser o teste API. E aqui o código da Anvisa a gente vai precisar alterar também, porque ele não pode existir no nosso banco de dados. Então, vou colocar aqui o número 100. Eu vou precisar também fazer antes aqui, fazer a autenticação. Então, o token está aqui, é o token antigo. Ele já expirou, ele tem a duração de 24 horas. Vou colar o nosso token novo que a gente gerou ali no login. Isso. A gente gerou no login, belezinha. Vou também agora, eu vou precisar passar esse Anvisa Code ali no nosso script. Então aqui, por exemplo, eu preciso alterar para API. E aqui eu preciso passar o código novo. Aqui, beleza. Quando eu fizer esse cadastro, ele vai cadastrar no nosso banco de dados, então cadastrado com sucesso. Antes de testar o cadastro de medicamentos com erro, eu vou fazer aqui a listagem de medicamentos.
Eu vou precisar pegar o token novamente, certo? Peguei o token, já deixei autenticado. Aqui, de listamente a gente não precisa passar no onboarding, nenhum JSON. A gente só deixa nosso caso de teste aqui, o que a gente espera que ele retorne, para que seja um caso de sucesso. Então, quando a gente executa aqui, ele vai dar um erro de 403. Tinha dado um erro de 403 porque o token, acho que eu não tinha colocado ele da maneira certa. Mas aqui ele traz todos os medicamentos cadastrados no nosso banco de dados. Vou estar procurando o medicamento que a gente cadastrou. O medicamento que a gente cadastrou tá aqui, ID 85. Vamos salvar esse ID, porque a gente vai estar utilizando ele em outros testes. Vou estar apresentando também o endpoint de listar medicamentos aqui de erros. No caso, o erro vai ser aqui, ele não ter o token de autenticação, então ele vai trazer esse erro 403 de for Biden. Então a gente deixou aqui um after response. Então quando a gente executar, ele vai dar, né, o nosso teste vai passar, vai dar ok, que ele não tem o token. Então ele não retorna o status 200 e também ele dá erro, né, de autenticação na nossa API. Voltando aqui no nosso endpoint de cadastro, no caso de erro, o caso de erro, a gente vai estar utilizando o quê? A gente vai estar passando um endpoint que já no caso, um código de Anvisa que já existe no nosso banco de dados. E isso não pode acontecer porque ele deve ser único. Então, vamos estar aqui registrando, né? Passando o teste pra gente ver. Opa, deu for binding porque eu esqueci de ajustar o token. Certo. Os testes passaram, o erro 500 acontece novamente por aquele caso que eu já expliquei. Mas nossos testes estão funcionando como esperado. Bom, vamos fazer também aqui a busca de um medicamento. Fazendo a busca de medicamento específico, a gente pode estar buscando um medicamento pelo ID. No caso, a gente não tem esse 99 que a gente viu, era o último registro, era o 85, que foi o que a gente cadastrou. Então, se eu fizer o teste aqui, ele vai passar. Eu vou estar aproveitando que eu estou aqui, eu vou duplicar e criar um caso de sucesso. Bem, nesse caso de sucesso, eu vou estar colocando aqui o ID 85. No caso, aqui o nosso teste, eu vou precisar adaptar. Ele vai dar erro, né? No caso, os testes, porque o ID existe e é esperado que ele retorne erro 200. Então, vamos ajustar aqui ao vivo. Então, aqui, ajustado. E os nossos medicamentos, como a gente testou, tá passando. Então, a gente só ajusta aqui. Belezinha. Depois de atualizar, a gente pode estar atualizando aqui um medicamento pelo ID dele. Então, a gente passa o ID aqui pela URL. Vamos passar o ID 85, que foi o que a gente está manipulando aqui. Vamos colocar agora ele como teste insônia. Vamos só mudar aqui, ó, para dipirona insônia. Vou tirar esse teste. Vamos colocar um 85 aqui para a gente identificar que é o ID 85 para ficar mais fácil. Aqui a gente pode passar um aviso que não existe. Então, no caso ali era o 100. Então, vamos colocar aqui, ó, 102, 101. E a gente pode estar aqui enviando, tá? Certinho, nosso endpoint de atualizar ele funcionou. Então, só para a gente comprovar, vou voltar lá no buscar medicamentos pelo ID. Vou passar o ID 85. Então, se a gente olhar o preview antes de atualizar, a gente vê que tá medicamento, teste API e aqui tá o código da Anvisa 100. Então, eu vou executar aqui, a gente vai ver que vai mudar. Olha lá, já teve atualização, então tá tendo uma persistência ali no nosso banco de dados. Voltando para o medicamento, para atualizar medicamento.
Bem, aqui na nossa atualização de medicamento, a gente vai estar atualizando um medicamento que não existe. Então vamos testar ali o medicamento, né, de novo, com os de ID 99.999. Ele não vai dar um caso de sucesso, né? Ele é para ele trazer um caso de erro pra gente. Então vamos lá. Como a gente pode ver, ele não atualizou o medicamento, ele não encontrou esse medicamento no nosso banco, porque o último seria o ID 85, que foi o que a gente cadastrou. Então a gente também pode estar deletando um medicamento. Então vamos passar também o ID 85 novamente. Aqui a gente não precisa de um body. Não precisa de um body. Já deixei a autenticação dele para agilizar um pouco pra gente. Então, aqui já deixei um script também. Então a gente vai deletar o ID 85. ID retornado, deletado. Ele retorna aqui, né, o nosso teste, que o nosso teste passou. Vamos só comprovar que esse ID foi deletado. Então vamos buscar aqui, ó. Aproveitar o teste que a gente já tinha colocado. Buscar o ID 85. Aqui ele está dando a última atualização, então quando a gente executar ele vai deixar de existir. Então, não encontrado passou até como erro porque esse ID não existe. Então ele deu até falha no nosso teste. E aqui seria a mesma coisa, deletar o medicamento que não existe no nosso banco de dados. Então, vou passar a autenticação aqui novamente. Então, aqui na nossa autenticação, ele deve retornar um erro. É esperado um erro. Então, vamos erro 404. Então, os nossos testes também passaram, não deletou um medicamento que não existe. E assim ficou nossos testes automáticos aqui pelo Insomnia das nossos endpoints da nossa API.